A paz, querido Renato, Deus te abençoe. A paz, meu amado. Que bom passar esse momento aqui, pastor. Um homem que tem sido referência para mim, referência na minha cidade. Aonde eu passo, eu tenho falado do seu nome, tenho falado o quanto eu tenho aprendido com o senhor. E creio que será um momento ímpar, será um momento de edificante. Nesse momento que nós vamos passar aqui, eu vou estar compartilhando algo que eu consegui através da sua vida, através dos grandes homens que o Senhor fez aliança, eu já posso contemplar e compartilhar o quão grande é o Senhor nesses dias. Então eu fico muito feliz de estar tendo o privilégio de ter o Senhor nessa live, de o Senhor ter tirado um tempo, porque nós sabemos que tempo hoje tem sido, né, nós que trabalhamos na internet hoje, o tempo hoje tem sido precioso. E o Senhor nos deu essa preciosidade de estar participando desse momento. Queria que o Senhor aí já se apresentasse, já apresentei, mas vindo do Senhor é diferente. Eu agradeço por essa oportunidade de estar falando com você aqui, um pouco sobre a palavra de Deus. É uma honra estar podendo ter esse momento de falar um pouco da palavra de Deus. Sempre é um privilégio a gente falar daquele que morreu na cruz para nos salvar, do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, meu amigo. Amém. Pastor, a cada semana eu tenho convidado um homem de Deus, um homem referência, para estar trazendo algo para nós. Semana passada eu tive com o reverendo Almir Reis, o homem usado, um homem que eu conheci também no Labaredas, um homem que trouxe uma palavra profética sobre minha vida, e a palavra que foi lançada sobre minha vida está se cumprindo, e foi tremendamente abençoado nesses dias. As pessoas que participaram foram totalmente abençoadas, e não vai ser diferente hoje. Hoje nós estamos com o tema Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu falo, pastor, que quando eu lancei lá as perguntas lá, as pessoas perguntaram. Eu já queria passar essa pergunta para o senhor, que eles fizeram aquela pergunta: como que o pastor Flammarion, como que gerou esse sonho no pastor Flammarion de trazer Labaredas de Fogo, trazer esse evento que tem sido hoje reconhecido no Brasil, pessoas têm sido impactadas, né, todo mês de outubro. Eu falo que eu já inteiro 4º ano que eu vou e levo pessoas comigo. Levei 3 no primeiro, depois 6, 12, esse ano vamos levar mais 20, 30 pessoas, porque eu tenho sido muito abençoado. E as pessoas que têm ido têm sido também tremendamente abençoadas. E eles falaram assim, ó, como que gerou isso na vida do pastor Flammarion? Eu falei assim, ó, às 9 horas, nós vamos poder ter o privilégio de ouvir da boca do homem de Deus. O que você pode compartilhar para nós? Como que gerou esse sonho, esse desejo? Eu era auxiliar do pastor Geraldo, usou para me ganhar para Jesus. E como auxiliar dele, ele fazia o congresso Labareda de Fogo em Belo Horizonte, do Minas Centro. E ali eu cuidava dos detalhes, entrava em contato com os preletores, eu ligava para os pastores. Foi ali que eu conheci pastor Silas Malafaia, pastor Jabes Alencar, e vários outros pastores, né? E a gente cuidando do Congresso Labareda de Fogo em Belo Horizonte, onde durante 8 anos eu fui pastor auxiliar do pastor Jerônimo. E eu carregava a pasta do pastor Jerônimo, eu servia a ele, eu cuidava. Eu lembro que no seminário em Belo Horizonte, eu dormia no banheiro do seminário, que era no Minas Centro. Eu levava um colchãozinho, dormia lá, para que o meu pastor pudesse ter tranquilidade para voltar para casa e não ter nenhum tipo de preocupação com o que aconteceu. Eu levantava de manhã, formava as filas, e aí o pessoal entrava por volta de 7 horas no evento, e ali eu servindo o meu pastor. E eu lembro que uma vez o Miles Morro pregou no seminário, e eu estava na sala de preletores. Eu falei assim: pastor Miles, já tem mais de 5 anos que eu trabalho para o pastor Jerônimo.
E ali o pastor Miles Moore falou assim: você nunca trabalhou para o pastor Jerônimo, você trabalha para você mesmo. Quando ele falou aquilo, eu tomei um susto. Eu falei, mas já tem 5 anos que eu estou aqui servindo o meu pastor, como é que eu não trabalho para ele? Aí até que eu fui enviado para governador Valadares, para pastorear aqui. Quando eu cheguei em governador Valadares, é que eu fui ver que durante 8 anos que eu fiquei auxiliando o pastor Jerônimo, eu nunca trabalhei para ele, eu trabalhei para mim mesmo. Porque aquele tempo que eu ligava, aquele tempo que eu servia, aquele tempo que eu honrava o meu pastor, Deus veio e me honrou aqui em governador Valadares. Eu plantei a semente da honra e tenho colhido a semente da honra. Eu fiz alianças com pessoas através da vida do pastor Jerônimo, que hoje eu cultivo essas alianças depois de 18 anos que eu já estou em governador Valadares. Por isso eu aprendi a importância da honra à autoridade. Quando eu honro a minha autoridade, Deus me honra. Quando eu abençoo a minha autoridade, Deus me abençoa. É o que está lá em Gênesis, capítulo 12, verso 2. Deus falou assim: Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Abraão, ele representa a autoridade. Onde nós estamos, ali tem um Abraão. Nós temos que identificar quem é um Abraão do ambiente. Na igreja, o Abraão é o pastor. No trabalho, o Abraão é o patrão. Na escola, o Abraão é o diretor, a professora. Na rua, o Abraão é o guarda de trânsito. Onde nós estamos, tem um Abraão. Então, foi Deus que falou: quem abençoar o Abraão, eu vou abençoá-lo. Então, a minha vida foi de honrar o meu pastor, de ajudar o meu pastor, de estender a mão. Eu lembro que o meu pastor, ele ia pregar, eu sempre gostei de levar água para ele poder beber. Eu lembro que eu levava a toalha quando ele começava a suar muito. Eu lembro que o meu pastor, perto de mim, até hoje, ele não carrega pasta perto de mim. Eu pego a pasta dele. Eu lembro que quando a gente iniciou o ministério, alguns me chamavam de puxa-saco, diziam: pastor Flamorão fica puxando o saco do pastor Jerônimo. Mas nunca foi puxar saco, foi honrar. Algumas pessoas que não honram, chama aquele que honra de puxar saco. Mas quando a gente honra a nossa autoridade, isso gera uma ponte. A ponte nos tira de onde nós estamos e nos leva para onde nós sonhamos. Então, um dos grandes segredos do Seminário Labareda de Fogo aqui em Governador Valadares foi honrar a minha autoridade, que é o pastor Jerônimo, meu Abraão. Né? Eu entendo que está em Romanos capítulo 13, que diz: aquele que resiste à autoridade, ele está resistindo ao próprio Deus. Só que com o passar do tempo, algumas pessoas, principalmente cristãos, eles não acreditam nisso mais. Eles acham que podem romper sozinho, eles acham que podem vencer sozinho, eles acham que pode voar sozinho. Então, a independência é uma ilusão. Nós não podemos ficar sozinhos. Sozinho, nós chegamos em algum lugar. Mas juntos de outro, nós vamos muito mais longe. Eu me lembro que Samuel, ele estava dormindo. E Deus gritou lá do céu: Samuel, Samuel, Samuel. E quando Samuel se levantou e foi até o pastor dele, Samuel perguntou: pastor, ele só está me chamando? E naquele momento ele falou: não, eu não estou te chamando. Dormir, rapaz. Aí ele vai dormir. Deus de novo grita do céu: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vai até o pastor dele, pastor, ele pergunta: o senhor está me chamando, pastor? Ele falou: não, não estou te chamando, não, vai dormir. Ele vai deitar. Pela terceira vez, Deus brada lá do céu: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vai até o sacerdote Eli e fala: ô meu pastor, o senhor me chamou? E Eli falou: não, eu não te chamei. Mas agora eu estou entendendo, quem está te chamando é o próprio Deus. Olha que coisa profunda. Qual a voz que Deus usou para falar com Samuel? Qual o timbre da voz que Deus usou para chamar Samuel? Era a voz do pastor dele, do pastor Eli. Então, a voz de Deus para a nossa vida é a voz do nosso pastor, é a voz do nosso Abraão. Qual o problema dessa geração? O tema aqui é para realizar sonho e nunca desistir. O problema dessa geração é que tem pessoas que ouvem vozes demais, menos a voz do seu próprio pastor. Tem pessoa que escuta fulano, escuta Beltrano, escuta A, escuta B, menos a voz do pastor. A voz que Deus vai usar para falar conosco, para dar uma direção, é a voz do nosso pastor. Então,
Eu sempre aprendi isso, vim para Valadares, a igreja rompeu, hoje a igreja é uma bênção, é referência no Brasil inteiro, mas Aleluia, eu nunca verdade. deixo de honrar o meu pastor. Nunca deixo de servir o meu Abraão. Nunca. Porque esse é o segredo de você não desistir dos sonhos. Porque eu tenho uma aliança. Quando eu tenho uma luta, eu ligo para quem? Para o meu Abraão. Eu converso com ele todos os dias. A gente troca experiência, mensagens. A gente troca mensagens bíblicas, temas para campanhas. Eu aprendi uma coisa. O Abraão, ele representa o tronco. O líder é o tronco de uma árvore. E nós que somos os liderados, somos os galhos. Repara que o galho não vive sem o tronco, mas o tronco vive sem o galho. Se você tirar o galho de um tronco, o tronco permanece vivo, mas o galho vai morrer. Por quê? Porque a seiva que passa para o galho vem do tronco. Só que muitas coisas eu percebo que, às vezes, o galho está ligado no tronco, mas de maneira aparente. Porque tem um bichinho chamado broca que entra na junção entre o tronco e o galho e come ele por dentro. E ali não passa mais vida para o galho, o tronco não passa mais vitamina para o galho. Então, assim, muitas vezes tem uma broquinha chamada Satanás que entra no coração das pessoas para que elas sejam independentes, para que elas não ouçam mais a sua autoridade, para que elas não tenham mais pastor, para que elas andem sozinhas. Então, querido, eu não estou dizendo se o pastor fez alguma coisa ou fez aquilo. Não estou falando, porque todo mundo pode errar, todo mundo pode falhar. Mas não é um erro do meu pastor que vai me tirar de ser ovelha dele. Nem uma falha do meu pastor que vai fazer com que eu esqueça de tudo que ele fez por mim até hoje. Então é muito importante nós entendermos esse princípio. O princípio de honrar a autoridade, de respeitar a autoridade. O princípio de nós entendermos o valor de uma autoridade. Tem pessoas que elas não sabem o que é isso. Os hebreus no deserto, durante 40 anos, eles não deram voz à autoridade. Ficaram rodando, e não saíam do lugar. Ficaram perdidos. Por quê? Porque não ouvia a voz da autoridade chamada Moisés. Tem muita gente que tem unção, que prega bem, que canta bem, que ora bem, que tem a aparência de ser uma pessoa fantástica, sabe muito de Bíblia, sabe muito de tudo, mas não rompe na vida. Por quê? Qual é o relacionamento dele com a autoridade? Como que ele faz com a autoridade? Como que ele se dirige à autoridade? A autoridade não é levantada por Deus para massagear o meu ego. A autoridade é levantada por Deus para moldar o meu caráter. Amém. A autoridade não é levantada por Deus para falar o que eu quero ouvir. A autoridade é levantada por Deus para falar o que eu preciso ouvir. E em muitos casos, a pessoa se torna até maior do que a autoridade, maior no sentido de credibilidade, de ser reconhecida, de ter fama. Mas se ela abrir mão da autoridade, pode ter certeza que com o tempo ela afunda. Quantas pessoas que sobem e descem, por quê? Estão sozinhas no mundo, só faz o que quer, não tem ninguém para dizer, está errado, muda de rota, não toma essa decisão, só vai fazendo o que quer. E qual é o final da vida dessas pessoas? Nós vemos um que era anjo de luz, o maestro do coral celestial, ele se levantou contra a autoridade e virou Satanás. Infelizmente, tem muita gente boa virando demônio, falando mal de todo mundo, se levantando contra a autoridade, só porque a autoridade às vezes está um pouco mais velha, não tem mais aquele vigor, mas não perdeu a unção, não perdeu a honra, não perdeu a graça. Então esse é um dos grandes segredos, né? Por que o Congresso Labareda de Fogo aqui? Porque o que Deus deu para o meu pastor, ele enviou para mim em porção dobrada. Então nós apenas damos continuidade a esse legado. Seja grato ao seu pastor. Seja grato à sua liderança. Você pode ser até mais próspero do que eles. Você pode até ter alcançado coisas maiores do que eles. Mas a sua gratidão vai fazer com que o céu seja o seu limite. Ou seja, você vai voar, você vai voar, você vai voar, você vai voar. Amém, meu amigo Renato? Estava compartilhando com o senhor falando aí nos princípios de honra. Eu falo que nós vemos o princípio de honra quando as igrejas, neste momento, que estão usando as redes sociais para fazer seus cultos online, você percebe a honra aí. Se os membros daquela igreja, se eles estão participando dos cultos online.
Muitas das vezes eles deixam de participar dos cultos online, deixam de honrar a vida do pastor, para às vezes participar de outras lives, ou até mesmo de que hoje está batendo muito aí esses shows aí mundanos que está bombando, e às vezes o seu pastor, que aguarda as ovelhas dele para estar participando ali do culto online, e muitas vezes não recebe essa honra. Aí as pessoas começam a dizer por que os meus sonhos não estão sendo concretizados, por que tudo está agarrando. É o que o senhor disse. O princípio de honra. Eu estava participando de uma live do senhor e do pastor Marco Feliciano, aonde o senhor colocou que uma pessoa chegou até o senhor e perguntou se poderia estar aí no culto, se eu não me engano, porque a igreja deles, o pastor não era adepto, né, à internet, não tinha o culto. O senhor, não, minha amada, honre lá o seu pastor. Esses tipos de situação, pastor, que nós devemos entender o porquê que as coisas não têm dado certo, o porquê que as coisas não têm fluído. Será que nós estamos honrando a nossa liderança? Será que nós estamos honrando a quem nos tem nos confiado o cargo? Muitas das vezes temos líderes que querem ser acima das lideranças, aonde não vai para frente. Nós vimos isso aí, não vamos entrar em detalhes, mas nós podemos aí ver os rumores que teve aí do Moro, mas não é o caso agora. Muitas das vezes a pessoa quer ter um cargo, mas não tem honrado a liderança. E isso tudo influencia nos sonhos. Eu falo que um dos sonhos que eu tinha era que o Senhor abrisse para mim, trouxesse a mim uma aliança com grandes homens de Deus. E hoje eu posso agradecer e exaltar o nome do Senhor, porque isso tem acontecido. Eu estou hoje participando de uma live com o senhor, com o pastor, o reverendo Almir. Eu fiz com o Rafael Bittencourt. Já tem outros homens que faz parte da cadeira cativa do Labaredas de Fogo. Já está para fazer uma live, as próximas lives comigo. O que eu vejo nisso? Um sonho sendo realizado através disso que você disse, que o senhor disse, através de uma honra. Porque eu sempre honrei meus pastores. Eu sempre honrei meus pais. Eu sempre honrei aonde eu estive, aonde eu comecei, para hoje estar caminhando para um sonho. Eu falo que ainda Deus tem algo muito grande para fazer. Porque um dia eu recebi uma profecia. E eu falo que o reverendo foi a 4ª pessoa, e no dia que ele pregou, ele falou assim, é pela 4ª vez que eu falo isso. E ele estava sendo diretamente para mim. Que em 2020 ia acontecer coisas que as pessoas não iam entender. Porque quem anda não entende quem voa. Eu abracei aquilo para mim, tomei posse, porque a palavra profética você precisa tomar posse. Quando ele falou assim, vai acontecer coisas que as pessoas não vão entender. E já está acontecendo. Porque quando eu fiz uma live, pessoas estão chegando assim, como é que você conseguiu ter uma live com o pastor Flamarion? Como que você conseguiu ter uma live com o reverendo, ele lá do Piauí? Eu falo assim, aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender o que Deus tem para mim. Comecei a entender a grandiosidade que o Senhor tem. Eu falei assim, a minha resposta é o quê? Deus. As pessoas que estão à nossa volta não vão entender o que Deus vai fazer em nossas vidas. Muitas das vezes, nós temos um sonho que para os olhos do homem é impossível. Para os olhos do homem é possível, mas para Deus não é impossível. Hoje nós vemos o cenário que está acontecendo aqui. Mas nós precisamos olhar pelos olhos da fé lá na frente o que Deus vai fazer. E é isto que eu tenho visto, é isso que eu tenho olhado lá na frente. Essas lives que eu tenho feito com o senhor, tenho feito com o reverendo, tenho feito com o Rafael Bittencourt, com outros homens que está já agendado para fazer, eu já tenho visto um sinal do que Deus vai fazer lá na frente. Eu falo que quando Elias viu uma nuvem tamanho da mão de um homem, enquanto outros lá falavam assim, eu estou vendo a mão da mão de um homem. Elias já via uma chuva abundante. Ele já via uma chuva abundante porque ele via além.
É essa visão que hoje nós devemos ter dos nossos sonhos. Tem uma pessoa que perguntou aqui, por que que eu tenho um sonho e cada vez eu vejo meu sonho mais distante? O que que eu estou fazendo de errado? Eu falei assim, ó, eu pensei, né, que nós ia compartilhar aqui agora. O que que hoje tem levado? Pastor, o que que hoje o senhor pode trazer para nós aqui? Mediante esse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia, como que as pessoas podem tomar como parâmetro esse momento que nós estamos vivendo para os sonhos que Deus tem para todos nós? É muito importante quando alguém me pergunta, pastor, por que que Deus não me ajuda a realizar o meu sonho? Aí eu faço a seguinte pergunta, esse seu sonho é sonho de Deus? O que você quer é o que Deus quer para a sua vida? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então você tem que sondar Deus. Porque a própria Bíblia diz, quem conhece a mente desse Deus? Ninguém conhece. Então, eu já tive sonhos meus que não foi realizado. Por que que não foi? Porque era um sonho meu, não era sonho de Deus. Então, procure viver os sonhos de Deus para a sua vida. Procure estar no centro da vontade de Deus. Estar envolvido com o reino de Deus. Seja grato a Deus por tudo. E automaticamente aquilo que é de Deus para a sua vida vai acontecer. Então nunca diga que Deus se esqueceu de você e que não realizou um sonho. Não é que Deus não realizou. É que Deus não queria que isso acontecesse. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso, mas aquilo que vai te prejudicar, ele não vai te dar. Tem como Deus dar uma BMW para um garoto que nem carteira tem? Não tem como. Então, Deus não é irresponsável de me dar coisa que eu não estou preparado para administrar. Teve um dia que um irmão da nossa igreja me procurou e falou, pastor, meu sonho é estar sendo empresário com 100 funcionários. Eu preciso chegar lá, eu falei, mas você é dedicado na sua empresa como funcionário hoje? Porque se você não for dedicado, não for o melhor na sua empresa, Deus nunca vai te fazer patrão. Então a gente precisa estar preparado para viver o sonho de Deus. Porque Deus é assim. Deus, ele muitas vezes dá o sonho, mas ele não revela o caminho que nós vamos passar. Deus deu o sonho para José, mas não falou para José que ele ia ser lançado na cisterna, vendido como escravo, preso injustamente. Não, nada disso. Acusado de uma coisa que ele não fez, que foi a mulher de Potifar que o acusou. Deus não falou isso. Porque se Deus falar para a gente as etapas, talvez a gente já desista antes de começar. Então, você pode estar no caminho. Creia. Se você está no centro da vontade de Deus, se esse é um sonho de Deus para você, você está passando no deserto, fique em paz. Porque mesmo porque deserto é sinal que Canaã está chegando. Amém. Se você está passando pelo deserto, fique em paz. Canaã está logo ali. A palavra que eu deixo para quem sonha, o sonho ainda não aconteceu. Aleluia. Pastor, uma pergunta que o pessoal deixaram aqui, que eu vou estar passando para o senhor. Quando tem uma pessoa que visitou a igreja do senhor e perguntou, eu tenho visto como a igreja do pastor Flamarion, ela tem crescido. Vendo aquele estacionamento enorme. Aquele estacionamento, pastor, foi um sonho gerado e concretizado? Foi um sonho que o senhor pagou um preço para ter aquele sonho, para ter essa realização? Eu falo que a igreja hoje quadrangular em Valadares, ela é referência. Sabemos que, igual o senhor disse, tem muitos críticos, mas aqueles que criticam, vai olhar a vida deles, né? Vai lá como é que está a situação deles. Mas nós temos que tomar de referência quantas vidas têm sido salvas através do Ministério Quadrangular de Valadares. E essa pessoa falou assim, ó, Renato, não falou, ainda colocou lá, como que o Ministério Quadrangular em Valadares tem crescido na mão daquele homem, vendo aquela obra enorme crescendo. Se eu não me engano, o senhor tinha me dito que era 250 veículos, né? E
eu queria que você compartilhasse conosco isso para pessoas hoje pastores hoje que têm uma dificuldade hoje de estar no aluguel, tá vivendo. A minha igreja, nós saímos do aluguel e foi na fé que hoje nós temos um templo nosso de 3 andares, mas com muita luta, oração, jejum. Deus levantou homens para estar nos abençoando. Muitas vezes as pessoas começam a falar, né? Mas como que isso está acontecendo, né? Uma igreja crescer tão rápido, um estacionamento enorme, sair do aluguel e vir, mas ninguém sabe do preço que está por trás disso, né? De o tanto que Deus tem levantado pessoas para estar nos abençoando. Eu lembro que um dia, no Labareda de Fogo, o senhor compartilhou que o senhor sonhou com lote e chegou uma pessoa, te abençoou com o valor que você precisava, que o senhor precisava. É o cuidado de Deus para a realização de um sonho. Muitas vezes não sai de nós, mas Deus envia pessoas para cumprir os sonhos em nossas vidas. Você poderia compartilhar com nós nesse momento? Sim. Renato, é só lembrando que eu tenho uma vigília na igreja agora, 10h30. Eu já tenho que estar na igreja, porque é 10h30 a vigília, eu tenho que estar agora na igreja 10 horas, tenho que tomar um banho e descer para a igreja, ok? Deixa eu responder isso aqui para você, que é muito importante. O único lugar que você vê algo acontecer sem esforço é nos filmes. Então, tudo é resultado, primeiro, da mão de Deus e muito trabalho. Hoje, eu vou estar agora numa vigília na igreja de 10h30 da noite às 6 horas da manhã, com só os homens da igreja. E amanhã eu prego, toda sexta-feira, igual eu preguei ontem, 9 da manhã, 3 da tarde às 7h30 da noite. Sábado eu estou com os jovens, 5 horas da tarde na igreja. Domingo eu vou fazer 9 cultos na igreja. Então, como que eu posso te falar? É a mão de Deus aliada a muito trabalho. E aí Deus vai honrando. A gente sonha e Deus realiza. A gente sonhou com o estacionamento, não estava tendo onde parar os carros da igreja. Então nós construímos, compramos 7 casas, derrubamos aquelas 7 casas e hoje levantamos estacionamento para mais de 200 automóveis. Então, como nós chegamos até aqui? Primeiro, é a mão de Deus. E segundo, honrando as autoridades. E trabalho, honestidade, caráter. Porque as pessoas, elas são fiéis, as pessoas, elas semeiam, as pessoas, elas ofertam. Quando você mostra um projeto, quando você mostra um sonho, quando você dá uma visão para elas. Então, é isso que nos conduziu a alcançar o sonho de estacionamento, que não está sendo fácil, mas vamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, quero agradecer esse tempo muito edificante, um tempo onde nós aprendemos mais do nome de Deus. Eu sou seu fã espiritual, tenho seguido seus trabalhos, não perco um labareda, não tenho acompanhado as suas lives, porque o senhor é referência para mim. Eu falo que Deus continue te abençoando grandemente. Amém, meu amigo. Seu nome ainda vai ser soprado aí internacionalmente, no Brasil, como já está sendo soprado. E vidas irão render aos pés do Senhor através da tua palavra, através do que Deus tem colocado, esse projeto bacana nas suas mãos. E em outubro agora, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, se Deus permitir. Se Deus permitir, nós estaremos juntos. Se caso não vai acontecer, mas nós vamos estar orando juntos para que Deus continue abençoando esse projeto, abençoando a vida do Senhor, a Escola dos Hebreus, que eu tenho acompanhado, e vamos seguir firme. Que o momento de luta é um momento que o nosso sonho está por vir. Amém? Muito obrigado. Pastor. Gratidão. Eu que te agradeço, Renato. Obrigado pelo privilégio de eu poder participar com você nesse momento tão especial. Um beijo no seu coração, toda a sua família. Obrigado, fica na paz. Amém. Deus abençoe.